E aí, gente, apenas 18 anos, jogando com naturalidade, jogou um clássico Grenal, não sentiu nada, é um dos principais destaques deste início de temporada do Grêmio e já desperta o olhar da Europa. Depois da vinheta, a gente fala de Gustavo Nunes e o interesse do Mônaco, da França. Vamos falar sobre isso depois que a vinheta rodar. É dia de jogo? Sim. É dia de vencer em casa, ou melhor, é obrigação vencer em casa? Sim. É dia do trio de ataque junto pela primeira vez, ou juntos pela primeira vez? Cristian Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes? Sim. Será mais um jogo para Cristaldo tentar recuperar o futebol? Sim. É jogo para Jeromel e Kahneman? Sim. Mas o Grêmio vê o Mônaco da França de olho em Gustavo Nunes. Eu vou te explicar essa situação. Lá em 2021, o Grêmio cambaleante no Campeonato Brasileiro revelava Wanderson, tendo Rafinha no elenco. E diga-se de passagem, não tendo elenco para ser rebaixado. Mas os caras fizeram força para serem rebaixados. E aí não teve o que fazer. Mas mesmo sendo rebaixado, o Grêmio revelava Wanderson, revelava Matheus Henrique, revelava Juan. Ambos depois seriam todos vendidos. O Wanderson ao Mônaco, o Juan e o Matheus Henrique ao Sassuolo da Itália. Pois é, o Mônaco novamente vendo outra joia se tornando realidade. O Wanderson tinha 20 anos de idade e mesmo com o Grêmio caindo para a Série B, o Mônaco olhou e disse: este garoto tem potencial. E hoje, o Wanderson é o titular do Mônaco, com inúmeras propostas, e o Mônaco bate o pé que por menos de 70 milhões de euros não vende o lateral de 23 para 24 anos. E agora, o mesmo Mônaco, que é campeoníssimo em fazer esse tipo de contratação, está de olho no atacante Gustavo Nunes, 18 anos. Os representantes do clube francês entraram em contato com o staff do Gustavinho e, em nome do Mônaco, prometem voltar no meio do ano, na janela forte europeia, segundo eles, com uma proposta irrecusável para tirar Gustavo Nunes do Grêmio. Lembrando, e a janela do meio do ano é a janela forte da Europa. Aí seria difícil, inclusive, do Grêmio olhar ao Mônaco ou falar ao Mônaco que vende, mas que só entrega no final da temporada. Seria praticamente impossível de conseguir isso. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Que o Gustavo Nunes renovou há pouco tempo, tem uma multa rescisória de 50 milhões de reais pro mercado brasileiro e uma multa rescisória pro mercado exterior de 80 milhões de euros, 430 milhões de reais. Qual seria o valor proposto pelo Mônaco no meio do ano? Não temos como saber.
Digamos que o Mônaco fizesse a proposta agora, nesta janela, com o Gustavinho ainda nem consolidado. Ele não está consolidado ainda. Quanto que o Grêmio pediria? O Grêmio pediria no mínimo 15 milhões de euros. Agora, com o Gustavinho tendo 5 partidas no profissional, o Grêmio pediria no mínimo 5 milhões de euros. 5 de euros no mínimo. Quer dizer, 15 de euros no mínimo. Esqueçam os 5 de euros. 15 de euros no mínimo agora. No meio do ano, se o Gustavinho se tornar o que todo mundo está achando que ele vai se tornar, inclusive fazendo com que o Renato tenha que mudar o Soteldo de posição porque não pode tirar ele do time, escutem o que eu vou falar agora. O Grêmio não venderá o Gustavinho por menos de 40 milhões de euros. A multa é 80, mas eu acho que ninguém vai pagar os 80. Para alguém pagar os 80 milhões de euros, e aí o Grêmio não vai nem discutir, né? São 430 milhões de reais no teu cofre. Para alguém pagar os 80 milhões de euros, o Gustavinho tem que ser o artilheiro da primeira fase da Libertadores, tem que estar fazendo gol a rodo no Campeonato Brasileiro e ganhando todos os jogos pro Grêmio. Aí eu acredito que este valor dessa multa pode ser pago de fato, porque, repito, ele tem apenas 18 anos de idade. Então, eu vou nos 35, 40 milhões de euros, que já daria 215 milhões de reais nos cofres do Grêmio e tornaria ele a maior venda da história do Grêmio. A maior venda da história do Grêmio hoje é o Arthur ao Barcelona. Se ele for vendido por 40 milhões de euros, ele se tornaria a maior venda da história do Grêmio. Então, fiquem atentos, porque o Mônaco está de olho no jogador e promete fazer proposta oficial gigantesca no meio do ano. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!